Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu estou ótima, espero encontrá-los também ótimos, de saúde, de humor, de coragem, de vontade, né? É isso mesmo. E o que nós temos nessa belíssima quarta-feira, né? O que nós temos de aula? Língua portuguesa e história, claro, né? Que em aulas separadas, né? Você vai assistir essa aula de português, de língua portuguesa, e logo depois a aula de história. Ou vice-versa, vai assistir a de história, depois a de língua portuguesa, né? Não importa a ordem dos fatores é igual à adição, a ordem das parcelas não modifica o resultado, né? Importante é vocês assistirem aí as duas aulas e realizarem as atividades, tanto da aula de história como da aula de língua portuguesa. Então, todos atentos, né, para a nossa aula. Essa semana, esse assunto que nós vamos tratar hoje na língua portuguesa é assunto que também vai entrar aí nas avaliações, nas AC3 que acontecerão na próxima semana. Então, né, meus amores? Bora estudar, né? Né? Essa aula, sílaba tônica, a aula de hoje, ela está dividida em duas. Então, nós vamos estudar ela hoje e vamos estudar ela na sexta-feira, ok? Ela está dividida essa aula. Por quê, tia? Porque a quantidade de páginas era muita, então não dá para vocês fazerem, colocar uma quantidade muito grande de páginas quando o assunto é muito difícil, né? Então, hoje já tem história, que tem 2 páginas. Com 2 páginas de português dá 4, né? A tia coloca mais quando a aula é um pouco mais fácil. Sílaba tônica não é tão difícil assim, né? Mas para não deixar vocês muito sobrecarregados, tá? E também que o assunto, as avaliações, as AC3, elas só vão até sílaba tônica. Então, não adianta eu dar um conteúdo novo antes das avaliações, não vai confundir aí a cuca, né? Aí a tia é meio piradinha, aí deixa os alunos piradinho, pronto, fica tudo doido, né? Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Livro de... Tô dizendo que a tia é maluquinha. Livro de português na mão, língua portuguesa. Vamos lá, página 60. Lembrando que na sexta-feira também vamos utilizar a mesma página para as atividades. E essa página tem uma explicação tão grande, tão grande, tão grande, que, pelo amor de Deus, né? Foi resumidíssima, um assunto tão importante desse que é a sílaba tônica, com um tamanho de nada desse de explicação. Mas é claro que a tia foi lá, pesquisou e trouxe, né, mais informações para vocês. E também vou dar uma ajudinha aí, uma explicação sobre as atividades, se der tempo, né? Então, vamos lá? Página 60, oh Jesus! Página 60, trabalhando a gramática, sílaba tônica. Nas palavras, acompanha aí, nas palavras, há sempre uma sílaba que é pronunciada com mais força. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica. Leia a notícia e reflita. Então, tem um pedacinho de notícia aí, ó. Moradores de áreas de risco foram alertados, mas a tragédia atingiu também outros locais e a enchente tomou conta de todo o estado. Alguns moradores ficaram em dúvidas se saíam ou não de casa, né? Então, aí tem dizendo assim, ó, essa notícia fala de um problema grave da nossa cidade, não é verdade? Enchente, né?
na verdade, da nossa sociedade. A nossa cidade, não, porque aqui, na nossa cidade, tanto em Fortaleza como no Maracanaú, não acontecem enchentes. Mas eu morei numa região, numa cidade que tinha muita enchente. Gente, e é terrível. Moradores que, quando chovem, eles perdem tudo. É, não é só uma molhadinha. Eu sei que você vai dizer assim, não, tia, mas aqui em Fortaleza também acontece, algumas casas entram água. Gente, mas é diferente. Aqui em Fortaleza entra água num nível que molha os móveis, né? As pessoas perdem seus móveis, com certeza. Mas da cidade que eu vim, a enchente mata pessoas. A água é tanta, 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 que para resgatar essas pessoas é preciso usar barcos. Imaginou usar um barquinho na rua, em vez de estar passando carro, está passando barco. Pois é desse jeito. É desse jeito. Então, assim, uma situação grave, 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 muito grave mesmo. Então, eu quero que vocês respondam aqui junto comigo. Essa daí não é tarefa de casa, não é atividade de casa, tanto é que eu coloquei atividades das páginas 61 e 62. Por quê? Porque eu queria que você resolvesse aqui comigo, nesse momento. Então, você vai pegar aí, ó. Essa notícia fala de um problema grave da nossa sociedade. Na sua opinião, o que deve ser feito para evitar as enchentes no nosso país? O que poderia ser feito para evitar essas enchentes no nosso país? Por que acontece as enchentes no país? Por quê? Eu tenho algumas dicas, algumas sugestões para vocês. Sabe por que é? Primeiro é o lixo na rua. As pessoas acabam jogando seus lixos nas ruas, entopem os bueiros, e aí a água que cai da chuva não tem para onde escorrer. Então, grande parte do problema está relacionado a lixo na rua. Lixo vem, 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 chega no bueiro, cheio, ó, entope o bueiro, ó. Aí quando a água da chuva vem, ó, pois é. Isso acontece muito por causa da falta de educação dos próprios moradores que não cuidam adequadamente do seu lixo. Outro motivo é falta de estrutura, e aí já é culpa do governo, né? Na verdade, já é culpa de prefeitura, governo do estado, enfim, já atinge um grau maior. Por quê? As cidades, elas estão sendo projetadas, a arquitetura da cidade era para ela ter, na arquitetura da cidade, na hora que ela é projetada, na hora que ela é feita, era para ser pensada, os locais que chovem com quantidade muito grande, que chovem direto, porque lembra que eu falei que eu morei numa cidade que tinha muita enchente? Lá chove quase o ano todo. Diferente daqui do Ceará, que chove na época, essa época agora, tá? A época de chuva, né? Mas aí chega um tempo, parou. Nessa cidade, chove lá praticamente o ano todo. Então, se é uma cidade que chove o ano inteiro, tem que se pensar, quando vai se construir as estradas, os asfaltos, os bueiros, tem que se pensar nisso, que eu estou construindo para uma cidade que chove o ano inteiro. Eu tenho que fazer estrutura maior, o asfalto mais resistente, o bueiro maior, o acesso aos rios, os canos que levam aos rios mais largos, porque a chuva cai em maior quantidade, né? Então, eu já te disse, eu já te dei umas dicas do que acontece para ter enchente. Agora, o que deve ser feito para evitar enchente no nosso país?
Você vai pegar aqui a fala da tia e vai colocar aí aproveitar a fala da tia para responder a sua pergunta. Para responder agora, tá? Não é atividade de casa, é atividade de classe. Estamos na classe, né? Praticamente. Vamos lá. E a próxima, retire da notícia as palavras destacadas e sublinhe a sílaba mais forte de cada uma. Então, nós temos aí algumas palavras destacadas. Quais são? Pensa aí comigo. Aliás, não pensa, né? Olha, tá ali em negrito, tá? Escrita de uma forma mais escura. Quais são as palavras? Vou responder agora, né? Porque nós estamos em sala, tá? Vamos fazer de conta que nós estamos na sala de aula. Então, nós temos a palavra também, áreas, dúvida, tragédia e saíam. Escrevam aí. Também, área, dúvida, tragédia e saíam. Quem não acompanhou, é só voltar um pouquinho o vídeo ou pegar aqui que está no texto, né? As palavras em destaque, negrito. Vamos lá. De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra é classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Por isso, é preciso observar se a sílaba forte é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Quando a sílaba mais forte for a última, a palavra é oxítona. Quando a sílaba mais forte for a penúltima, a palavra é paroxítona. Quando a sílaba forte for a penúltima, é paroxílaba. Quando a sílaba forte for a antepenúltima, é proparoxítona. E aí, nós temos tá meio vago, né? Então, vou colocar o slide para ver aqui se a gente consegue fazer um melhor entendimento dessa parte aqui, né? Deixa eu aumentar aqui a tela. Vamos lá. Então, aqui no slide estamos falando de sílabas tônicas, que é o quê? A sílaba forte. Para facilitar nosso entendimento sobre esse assunto, é preciso prestar bastante atenção no modo como as palavras são pronunciadas e não escritas. Porque escrita a gente está vendo onde é que tem acento, mas e quando as palavras não têm acento? Então, a pronúncia na hora de falar na hora de saber qual é a sílaba tônica é muito importante. Pronunciar. E pronunciar, se eu tenho dúvida, da forma mais lenta possível. Vamos lá. Mas de que maneira vamos realizar essa tarefa? Observando como o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais forças, outras com menos forças. Menos força, né? Citando o exemplo da palavra casa. Vamos lá, uma palavra simples. Palavra simples, a palavra casa. Fala devagar. Casa. Casa. Novamente, ó, comigo. Casa. Notamos que a sílaba K foi pronunciada mais fortemente que a sílaba SA. Então, podemos dizer que a sílaba K é a sílaba tônica. Olha aí, ó. Casa. Casa. Vocês viram que eu até demorei de boca aberta, mas um tempo maior. Casa. No ZA eu já fechei a boca. Ó. Casa. Isso dá para se perceber mais quando eu falo devagar. Então, se você tem dúvida, fala devagar, alto. Casa. Então, vamos aí, algumas palavrinhas. Abacaxi é a sílaba tônica. E as que não são sílabas tônicas, não é a sílaba tônica, elas são chamadas diátonas, tá? Então, a sílaba tônica é a sílaba forte. E as outras são chamadas diátonas.
Então, a sílaba forte, a sílaba tônica de abacaxi é o X, né? Urubu, urubu. Perceba que a sílaba tônica é bu. As outras são átonas. Animal, animal, mal. É a sílaba tônica. Telefone, telefone. Olha quanto eu demorei no som. Mesmo sendo um som nasal, lembra que eu expliquei que era nasal pelo nariz, ó? Telefone, ele demora, ó, eu demoro nessa sílaba quando eu vou falar, ó. Telefone, ó, como eu demorei mais nela. Relâmpago, lã é a sílaba tônica. Projeto, G é a sílaba tônica. Boneca, boneca, né é a sílaba tônica. Mesa, mesa, mesa é a sílaba tônica. Aí vai um lembrete especial do qual você não poderá nunca se esquecer. Nós contamos as sílabas das palavras, começando do fim para o começo. Então, quando eu vou fazer a classificação que eu falei aqui, ó, que está no livro, na página 60, que se uma é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, a gente faz uma contagem de trás para frente da palavra. É isso mesmo. Opa. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados. É o que conheceremos agora. Oxítonas, a sílaba tônica é a última. Então, nós começamos a contar de trás para frente. Ó. Café, fé, café. A última sílaba é que é a forte, então ela é oxítona. Cipó, a última sílaba é a forte, a oxítona. Bebê, a sílaba tônica é a última sílaba, então é oxítona. Aí vem aqui as paroxítonas, né? A sílaba tônica é a penúltima. No caso aqui, ó, útil, útil. Não é a última, senão seria a oxítona, é a penúltima. A letra U. O U tá sozinho aqui, ó. U. Tórax. Então, você percebe que não era o rax, a sílaba forte, é no tó. Se é no tó, é na penúltima. Ó aqui, ó. Se fosse aqui, seria a última. Como é aqui, paroxítona, né? Se fosse aqui, seria oxítona. Como é aqui, é paroxítona. Tax. Se fosse a sílaba forte aqui, eu chamaria ela de oxítona. Mas não é. É aqui, ó. Tax. E nós temos as proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima. Por exemplo, árvore. Quantas sílabas tem árvore? Cadê a setinha? Ah, meu Deus. Árvore. Árvore, ré, que é a primeira, segunda e a terceira sílaba. Se a sílaba tônica tivesse aqui, ela seria oxítona. Se tivesse aqui, paroxítona. Como ela está aqui, ela é proparoxítona. Lâmpada, proparoxítona. Se fosse aqui, seria oxítona. Se fosse no pá, paroxítona. Se fosse, como é no lã, é proparoxítona. Mesma coisa, número. Número nem a primeira, nem a segunda, é a terceira. Contando, lembrando que a gente faz essa comparação contando de trás para frente, tá? E uma dica é que todas as proparoxítonas são acentuadas, tá? É uma boa dica. Quando você saber que se é proparoxítona, se é a terceira sílaba, é a sílaba forte, você tem que lembrar que todas elas são acentuadas. Quando estudamos sobre esse assunto, é muito importante conhecermos sobre o caso dos monossílabos, que você já sabe, são palavras que possuem uma única sílaba. Elas são classificadas em átonos e tônicos, tá? Os monossílabos. Os monossílabos, átonos, são aqueles pronunciados de maneira fraca. Pois eles não têm a situação, porque já eram as palavras. Pois eles não têm a acentuação própria. De, mi, si, li.
Então, são sílabas fracas, são átonos, monossílabos átonos. Os tônicos são pronunciados com mais força e possuem acentuação própria. Exemplo, pó, de, já. Fique atento, todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, como com presença do S ou não, são acentuados, tá? Você já ouviu falar em silabada? Quando as palavras são acentuadas tônica e graficamente de forma incorreta. Estamos diante de um erro de prosódia, chamado de silabada. Então, quando alguém erra, tanto na pronúncia como na escrita, coloca uma sílaba forte onde ela não tem, é chamado de silabada, tá? A pessoa cometeu uma silabada. É um erro que costuma acontecer com muita frequência, viu? Principalmente aí nos Facebook da vida, viu? Vamos lá, confira os exemplos. Decano. Aí a pessoa vai e escreve com acento, décano. Fica errado. Ínterim. É o certo, tem gente que fala interim. Rúbrica. Não precisa de acento, tem gente que coloca rúbrica com acento, tá errado. Só algumas palavras, né? Você prestar atenção. Há palavras, porém, que têm dupla pronúncia, por exemplo, hieroglifo e hieróglifo. Então, as duas formas estão corretas. Oceania e Oceânia. As duas palavras estão corretas. Xerox e xerox. As duas palavras estão corretas. Por isso que às vezes é assim, tira uma xerox para mim. Aí tem gente que fala, tira uma xerox para mim. As duas palavras estão corretas, tá? Bom, meus amores, nossa videoaula de hoje foi baseada na página 60. É curtinha, então, assim, prestem mais atenção no slide, que ele está mais completo na hora de responder as páginas 61 e 62. O slide está mais completo. Se tiver dúvidas, volta o vídeo, volta a aula, tá bom? Certo? Então, é isso. Vamos ficando por aqui, façam todas as atividades. Não esqueçam que amanhã tem nosso Tira Dúvidas, a nossa correção. E eu quero que as atividades estejam prontas, que só fique aquela que realmente você não entendeu. E não entender não significa que você não vai se esforçar para fazer, tá? Não vamos nos aproveitar da situação. Ah, não, a tia vai responder mesmo, tá? Vamos pensar um pouquinho, por quê? Porque é pensando que a gente aprende. Então, até a próxima aula e beijo, tchau!